O que você faria se soubesse do perigo eminente que seu servo de família trará para todos? Afinal, é a mestra do vilão da obra em que você reencarnou. Enquanto a Val está sendo tratada como filha pelo casal não assumido de duques, na Torre dos Magos os seguidores de Reinhard dizem que existem inúmeros protestos na capital. Dizem que o mago da torre não se desculpou adequadamente pelo fato do príncipe herdeiro ter sido ligado ao assassinato do Conde Delight com sua influência. Como consequência, a torre vai ter consequências com o Império também. Eles querem uma carta de desculpas, o apoio total da Torre Mágica para a família imperial e 1 tonelada de pedras mágicas. O Rain manda eles ignorarem, mas informaram que alguns magos já se dirigiram para a capital. Um dos seguidores dele, chamado Kilt, diz que nem tudo se resolve com destruição das pessoas e o mago fica bravo, dizendo que o cão aprendeu a latir. Ele rebate dizendo que se latindo estiver ajudando Rain, vai continuar. Reinhard diz que esses barulhos irritantes só trazem informações desnecessárias. Ele está com vontade de se desfazer de tudo que o incomoda, até que encara em sua frente. Ele está atormentado pelas redes de conhecimento dos outros mestres magos fluindo em sua cabeça. Isso sempre acontece com os novos proprietários das torres. Os seguidores dizem que ele pode usar os dois como suas ferramentas fiéis, mas do ponto de vista do mago, eles são só obstáculos em seu caminho. Todavia, sua mestra não gosta de assassinatos e ele precisa manter ela segura. Logo precisa deixar a torre o mais pacífica possível, sem essa guerra imperial no meio para trazê-la de volta. Nesse momento, Kilt pergunta se ele está se referindo a Valeta. Estacas imediatamente são apontadas na cabeça do cidadão. Ele tem que se referir a ela com mais respeito, já que é a mestra do seu mestre. Chamá-la de Senhorita Valeta é o mínimo. Os dois concordam em fazer isso, e o pobre mago está tão estressado justamente com o fato de não poder se acalmar com sua dona perto dele. Ele questiona aos seus seguidores o que deve fazer nessa situação. Eu, como fiel, digo, Rain, você tem o poder para acabar com todos os ricaços, pegar a Valeta e meter o pé. A seguidora fala que o foco dele no momento tem que ser proteger a torre, e mesmo que as informações dos líderes anteriores estejam em sua cabeça, as informações sobre os status atuais são desconhecidas, incluindo a situação da Ilha do Céu. Isso porque faz muito tempo que os 12 magos iniciais suspenderam a torre, a fazendo ficar voando. Desde os últimos 10 anos, essa torre ficou conhecida como Tartarus, e o local onde ela está como Ilha do Céu. O Rain não teria como saber disso, já que estava sendo escravizado 10 anos atrás, né? O Kilt começa a perguntar como que o Baltir lhe ensinou sobre a torre para ele ser tão desinformado assim, mas a seguidora o impede, falando que ele parece pronto para sair. Aconteceu algo lá fora da torre? Diante do silêncio constrangedor, o Reinhard apenas diz que não é da conta deles, mas já que estão tanto no seu pé, ele lhes dará uma utilidade. Ambos vão se revezar para visitar sua mestra. As escoltas serão de 12 horas cada. Kilt já começa a reclamar, mas Rain ordena que tratem ela da mesma forma que o tratam. As coisas se complicaram para o mago da torre, e agora não importa o que Baltir ensinou ou deixou de ensinar, o Rain precisa livrar sua mestra da ameaça da família imperial. Kilt é incumbido de fazer a primeira ronda da Valval, e mexendo seu cajado, ele promete que voltará logo. Ele se teletransporta e o olhar de seu mestre é substituído pela vazia cara de peixe da Valeta. Ela fica surpresa e imagina que se trata de Reinhard, tanto que até o insulta por não saber usar uma porta. Mas do círculo mágico sai o seguidor, já fazendo uma reverência diante da dama e se apresentando. Dá pra ver que o mago está muito animado para sua tarefa. Lá na torre, antes que a seguidora tenha tempo de sair, ela escuta o Reinhard resmungando no seu jeito psicopata de sempre. Era pra ele ter ido no lugar do Kilt, se não fossem aquelas pedras no seu caminho. Aquilo é irritante e deveria acabar com todos em sua frente. Apenas mais um pensamento inofensivo do nosso menino Rain. Na mansão do Duque, Valeta está experienciando algo novo em sua vida. Um desprezo único, bem diferente dos criados em sua infância. Bem nesse momento, o leãozinho de antes aparece na frente da diva e ruge ameaçador para o mago. Enquanto Kilt tira o capuz, ele reconhece aquilo como um Swonta, se perguntando o que uma criatura espiritual estava fazendo ali. Val acalma a criaturinha e pergunta se ele está ali por ordem de Rain. Kilt concorda e diz que a partir de agora, ele e outro mago, Ceylon, vão se revezar para cuidar dela em turnos de 12 horas. Calma aí, aquele cidadão é homem? O Kilt explica que Rain apenas mandou ele avisar que essa medida é necessária, já que a situação não é nada boa. Mesmo sendo o assessor mais próximo, seu mestre não lhe revela nada, né?
tanto que o Qt nem sente que tem direito a esse título. Val pergunta se ele já colocou as mãos no príncipe herdeiro e no mago. E isso é verdade, os espíritos de Sokor que pertenciam ao príncipe estão aniquilados. Ele também desestabilizou o poder mágico de 5 sacerdotes, e diversos magos imperiais foram enviados para verificar se o Rain era mesmo mestre da torre, e o divo fazia coisas inimagináveis com eles e depois os curava. Reinhard, filho da... Bom, não tem notícias do Baltir de qualquer forma. O seguidor pergunta se ela sabe o que o seu mestre está pensando, e após alguns segundos de silêncio, ela fala que não é nada da sua conta. O Qt diz que ele é um mago, que não sabe o que quer, e nem porque está perto da Val. Ela não poderia afastá-lo? A resposta é não, e pelo visto, Reinhard já entendeu também. Agora que está contra o Imperador e a torre se mergulhou no caos, ele não pode se mover facilmente, e por isso que enviou seus 2 magos mais próximos. Uma criada chega na porta para falar da sua refeição, e toma um baita de um susto vendo o Qt ali com a dama. Depois que ela corre, ele questiona se pode conhecer o dono da mansão, e instantaneamente Valeta se lembra da reação exagerada de Kellon quando viu o mestre da torre dormindo na mesma cama que ela. Claro que a situação é diferente, e depois de relutar, ela diz que vai dar tudo certo, apesar de que talvez seja complicado. Ela fala pro Sr. Simbok sair do seu quarto para que ela se troque. Meu nome é Qt. Não importa, senhor. A Valeta fica encarando ele fixamente e com tédio até ele entender o recado. Quando coloca um vestido mais confortável, a Val sai do quarto se perguntando por que o Duque vai adiar a refeição. O leãozinho dela se joga choramingando em sua perna. Ela segura ele e fala que vai ter que sair. Ela volta daqui a pouco. É como se pelas expressões dele e o fato de ser uma criatura mágica fizessem ele entender a diva. Mas é só impressão mesmo, porque dessa vez ele se agarra ao seu braço. O Qt pergunta por que ela não pode levá-lo junto, e a Val questiona se ele vai sumir se ficar com ela. Não é como se espíritos fossem assim tão frágeis, mas ela não sabe quando vai chegar seu fim. O mago diz que é sua escolta e deve protegê-la, assim como tudo que for precioso para ela. E isso engloba a criatura, afinal é tudo do mestre. Fiquei com a impressão de que a Val é propriedade do Rain também. A Valeta não sabe lidar com a fraqueza e sente que pode desaparecer só de tocar no leãozinho. Mas chega desse drama, chegou o momento comédia. O Callum olha perplexo pro Qt enquanto desciam as escadas lado a lado. Valeta apresenta o homem como sua escolta enviado por ele sabe quem. Ela novamente fala o nome dele como Simbok. Já tá virando provocação? Ele diz fazendo bico que, como ele pode ver, é um mago. Kellon fala que como mestre ele é um ser rude, e Qt fala que um Sokor não deveria falar assim com ele. Para sair dessa tensão, a Val pergunta se pode levar o pequeno felino com ela, embaladinho numa roupa. O Kellon começa a autorizar, mas nega de última hora, se lembrando da forma que pediu para Valeta falar. A diva dá meia volta para devolver o leãozinho. Vamos, não é tão difícil, diva. A garota para e olha pra trás corando de vergonha. É como implorar pra um pai uma autorização, né? A diva pergunta se, por favor, poderia levar ele com ela. Bom trabalho, bebê, agora sim. Enquanto caminham, a Valeta explica que está sendo escoltada apenas por um capricho de Reinhard. Não é um assunto que envolva Vossa Majestade. Qt está começando a perceber que mesmo que ela e Rain sejam diferentes, tem certas semelhanças, e é por isso que um sabe o que o outro está pensando. É algo perturbador. A diva fala que vai ter uma aula de alquimia, e ela precisa levar aquele mago e confiar nele, já que é o capanga do mestre da torre. O Kellon abre a porta de trás secreta pelo seu retrato com sua mãe. Ele precisa sair com descrição dessa vez, já que era para, em teoria, o Duque estar trabalhando na sua casa o dia todo. Na carruagem, quebrando o silêncio dos 3 adultos ali, Qt pergunta quando foi que a Val conheceu seu senhor. Val não entende aquela curiosidade, mas foi quando tinha apenas 9 anos. Agora até o Kellon quer saber exatamente o que aconteceu, e a diva conta que o mago foi dado como um presente para ela nessa data, seu escravo particular. Ela soube no momento em que o ganhou que não era um presente, e sim uma bomba relógio que destruiria a todos. Ela teve sorte em não ir de vala por conta da enorme e estranha obsessão que o mestre da torre demonstrou por ela, mas até pensar nisso a faz se sentir desconfortável. Isso só na curiosidade do querido? Ele fala irritado que possui um nome. E você acha que eu devo usá-lo para me referir a você? A diva fala que ela não tá excluindo ninguém, ela realmente nunca chama ninguém pelo nome. Então o Qt fala que ela tem ignorado todos a sua vida inteira.
Kellogg ia intervir com aquilo, mas a diva fala que quando você chama alguém por sua nomeação, você cria um vínculo, você desperta emoções. Se essa pessoa desaparecer, você sentirá luto. Ela não entende como as pessoas podem usar o nome das outras tão casualmente sabendo desse risco. Depois de algum silêncio dos dois homens, o Duque manda pararem a carruagem, já que ele teve que colocar a entrada em um lugar isolado. Eles saem literalmente no matagal, enquanto andam até um lugar sem rumo. O Kellogg pensa em falar sobre o passado. Ele é fuxiqueiro, isso sim. Agora que já ouviu sobre o mestre da torre, ele pergunta sobre a Condesa Delight. Vendo a cara da Val, ele fala gentilmente que não precisa falar se sentir desconfortável. Mas o problema é que a Val realmente começou a se perguntar se sua mãe foi mandada pro céu ou vendida depois que ela nasceu. Ela realmente não sabe. É um tópico a se pesquisar. A Valeta fala que, acima de tudo, ela foi um produto da mãe que o conde mantinha. Apenas uma filha adotiva. Kellogg segura suas mãos enquanto pergunta se ela sente falta da mulher. Ela deveria. Não havia muito tempo. Seu pai julgou que só precisava da filha, que já possuía um alto nível de magia. Graças a isso, ela percebeu que sua mãe tinha mudado um pouco. Ela estava fora de si. E com isso ela quer dizer que a querida tentou tirar a vida da própria filha várias vezes. Ela não quer encontrá-la porque não mudaria nada em sua vida. Vendo a Val se afastar na floresta, o Quilt sente que estava errado. Ela não tem só semelhanças com Rain. É como se realmente ele estivesse vendo o próprio mago em sua frente. Os dois são igualmente perversos e perturbados da cabeça. Ela sorri olhando para trás e diz que não é fácil de entender os dois lados da história. Passada essa comoção, os três se teletransportam por um círculo mágico verde. Aquele, pelo visto, é o círculo mágico dos alquimistas. E Quilt fala que a estrutura do local parece com a da torre mágica. Não é bem um transporte automático. Na alquimia, é como se eles tivessem trocado de lugar com algo invisível por meio do círculo. Valeta está novamente surpresa por aprender algo novo. Sua visão de alquimia era realmente muito limitada. Dar e receber o mesmo preço. A alquimia é algo que pode ser usado infinitamente uma vez que seja estabelecida essa condição como base. Mas ela usou tudo o que sabia para criar uma fonte de remédio. O Callum pergunta se ela já mudou de ideia sobre reaprender alquimia do zero. E Val está sim interessada. Ela vai dar seu máximo na aula de hoje. O Quilt verificou o lugar e fala que é bem protegido para algo que é a obra de um Socor. O Duque agradece e pergunta se a Val memorizou a forma de entrar ali. Ela fala todo o caminho que percorreram na floresta, citando até a rocha que era a entrada do lugar do caminho. Queria eu ter essa memorização. Kellogg a parabeniza. Se ela colocar a mão na rocha com a marcação enquanto segura a marca, a fórmula da alquimia será ativada e ela será transportada para lá. Portanto, a diva precisará de sua própria identificação no futuro, igual uma daqueles colares que ele tem. O Kellogg explica que esse artefato é algo que nunca poderá tirar de você e que não pode ser encontrado facilmente. Ele muda de assunto falando que ela pode criar alquimia das coisas que ama. Ela pensa que não tem nada daquilo. A diva tem a brilhante ideia de pedir para ele gravar uma marca no braço dela. Se ela perdesse seu braço, estaria em apuros. Então vai cuidar bem dele. Desde que não o cortem, não vai perdê-lo. Eu queria entender como funciona a cabeça dessa menina. O Kellogg diz que não vai fazer isso. E depois se diverte com a expressão confusa que a menina faz. O Kellogg pergunta se ela quer que o Duque faça um objeto para ela. A diva mesma fala que vai conseguir o bracelete de volta, aquele que tinha um rastreador, e ela lascou todo o pulso só para tirar. O Quilt não sabe onde enfiar a cara. A Valeta confirma que vai pedir um assim que ver um Reinhard, então ali será gravado. Não vai ser só uma chave, mas também um objeto de caça do psicopata, mas faz parte. Uma algema é mais relevante que o presente do Duque? Não se ofenda, Kellogg, é o jeitinho dela. O homem diz que não pode levar a criaturinha para o laboratório. Deixe ela naquela sala. Assim que é solto, o leãozinho sai correndo e explorar o lugar. No começo, ela vai achar as aulas chatas, mas precisa ter paciência e ouvir com atenção. Ela também vai ver recursos avançados num ritmo adequado. No futuro, tudo relacionado à alquimia será feito ali. Inclusive, ali será estabelecido um laboratório próprio apenas para Val no futuro. Ela pergunta por que aquele lugar é distante da mansão, e é porque Kellogg não guarda nada relacionado à alquimia na sua casa. É como se fosse algo que ele está escondendo. A sua família desenvolveu algo como uma constituição especial há muito tempo atrás, e isso se segue até os dias atuais. Mas o problema era o medo da época.
O receio de ser diferente dos humanos ordinários fez com que os seres sem magia, além de repudiar os alquimistas, começassem a caçá-los. E foi assim que essa torre secreta para esses pequenos especiais foi criada. E é por isso que alquimistas estavam escondidos da família imperial. E é por isso também que os magos dificilmente saem da torre mágica. Val começa a pensar por que Rain não se escondeu então. Se ele tivesse feito isso, poderia viver sem ser rejeitado, humilhado e pisoteado. Com sorte, ele nunca teria conhecido. Aquilo é um ciclo vicioso, onde todos excluem uns aos outros, e é difícil de entender. De noite, Val está pensando sobre o conteúdo da aula. Não foi difícil de entender, já que era o básico, mas é incrível como tem tantas coisas que ela tinha pulado sem aprender direito. Aquele momento de aprendizado não foi ruim, e ela se pergunta se houve em sua vida algum outro momento em que ficou tão absorta num assunto que não viu o tempo passar. Aquele foi o vislumbre de uma vida que se tem sem ter medo de partir a qualquer segundo. Esse tipo de momento é relaxante. A diva se deita na cama e nesse momento nosso querido Reinhard aparece voando e sorri vendo a expressão da mestra. Ele aproxima seu rosto dela e o foco fica distante. Rain a abraça ou a beija, não dá pra saber direito. O que eu sei é que depois de 50 capítulos, não tem como não shippar esses dois. Saberemos mais sobre a Valete e o Reinhard em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. Muito obrigada também aos membros do canal. Considere se tornar um se possível. É isso, sayonara!